Pois é. É... Eu também essas 2 semanas aí foi meio complicado para mim, que é a semana de prova na faculdade lá. Ah, É então é. difícil, né? Pode ser isso também. Tem algumas pessoas que também estão nessa situação de estar cursando, fazendo faculdade, tendo às vezes outras coisas para fazer, aí não consegue entrar no, pra, né, nesse encontro aqui de quinta, né? Mas eu não sei se você acompanhou mais ou menos das aulas. Eu vou fazer um resumo se você tiver um pouquinho de tempo aí, só para Tranquilo. situar mais ou menos. Pode ser, Paulo? Pode ser, pode Eu ser. vou compartilhar minha tela aqui. Vou compartilhar minha tela. É, eu estou utilizando bastante o chat GPT, né, para aquela inteligência artificial, para Hum. auxiliar na parte de programação, tá me ajudando muito. Então, assim, dá várias ideias, é bem interessante, né? Então, assim, eu vou compartilhar aqui o... Deixa eu ver aqui se está gravando, tá? Eu vou compartilhar aqui mais ou menos como é que tá ficando aqui o blog, né, ó. Você está conseguindo enxergar minha tela? Deixa eu ver aqui se... Tô. Tá. Então, aqui eu tenho essa tela, né, do meu blog, né, vamos dizer assim, meu portfólio, né, devfolio, né? E a gente estava trabalhando em Uhum. cima desse link aqui, ó, blog, né? Beleza. É, e aí a gente fez essa parte dos primeiros passos, né? Se a gente clicar aqui, ele vai aparecer aqui essa informação. Esse texto aqui ele foi gerado lá do ChatGPT, né? E aí os comentários, quantidade de comentários, né? E aí aqui as figuras eu coloquei aqui de acordo com o perfil do usuário, né? Então a gente tem essa telinha de cadastro e a gente consegue cadastrar a pessoa de acordo com o gênero, a etnia, né? E aí dependendo do gênero da etnia, é mostrado um avatar, né? Correspondente a essa pessoa que se cadastrou aqui no nosso blog, né? Mas o nosso blog ele não faz aquele controle assim muito rigoroso de usuários de acesso, né? Esse controle é mais para comentar no nosso blog, né? Então, para a pessoa comentar, ela tem que ter pelo menos feito o cadastro lá, colocado o nome, o e-mail dela, né? E a gente consegue, através do nome, por exemplo, se for um nome masculino, a gente coloca aqui um avatar masculino. Se a etnia for branca ou preta ou outra etnia, a gente também tem uma forma de deixar aqui o avatar da pessoa mais próximo de como ela é, certo? Então fizemos essa parte, essa funcionalidade aí que a gente implementou, né? E aí essa Uhum. semana, continuando na parte do blog, né? Ó, deixa eu voltar lá para a tela inicial. Preciso arrumar aqui o link. Já vou até arrumar essa parte do link da Bifolio, ele está encaminhando para um lugar ali que não deveria. Deixa eu ver aqui, eu incluí aqui no caso o header, e aí no header ele tem um link lá que ele direciona para um lugar que não deveria, né? Deixa eu ver aqui, index.html, na verdade que deveria ser devfolio, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar então esse cara aqui, quando eu clicar ele redirecionar para o lugar correto, né? Vou salvar aqui. Vamos ver aqui, vou voltar, devfolio, beleza. Aí se eu clicar no blog aqui, ó, a gente está trabalhando nessa seção aqui de fotos, né, ó. Aí se eu clicar nessa seção fotos históricas aqui, ó, na verdade ele vai retornar algumas fotos que eu retirei do site da NASA, né. Então na NASA, no site da NASA, nesse site aqui, eles disponibilizaram uma API aqui, ó, e a gente consegue extrair algumas fotos que eles tiram aí diariamente do céu, né, e das galáxias, enfim. E essa API, ela faz o quê, né? Ó, ela tem algumas informações aqui de retorno, né, que a gente consulta através dessa URI, né, e a gente consegue buscar algumas informações, por exemplo, dessa API, no caso, né, o dia que foi tirada a foto, né, hoje, por exemplo, 4 de maio,
alguma informação a mais, né, aqui relacionado a essa fotografia, né, o título dela, né, a galáxia e o buraco negro e tal. E aí uma fotinho aqui relacionado a essa imagem, né, essa API e tal. E aí a ideia é a gente fazer o quê? A gente pegar, eu copiei essa foto, né, eu salvei essa foto na minha pastinha chamada Images, né, lá dentro do htdocs, tal, do projeto, certo? E aí a ideia é a gente pegar esse texto, né, que foi gerado aqui, ó, traduzir ele. Então eu copio ele e jogo no Google Tradutor mesmo, direto aqui, né, ó. Por exemplo, o título, né, ó, a galáxia, o jato e o famoso buraco negro, né? E também a outra informação relacionada à explicação lá do texto, né? Que é esse aqui. Ele coloca toda a explicação e tal. E aí a gente salva essa informação no banco de dados. Tem a data também, a gente salva isso no banco de dados. Como que eu fiz essa parte, né? Então, vocês devem ter acesso ao localhost /php myadmin. E aí, nessa parte aqui do PHP myadmin, dentro lá do banco de dados que a gente está criando, né, que é o devfolio, tem a parte, uma tabela chamada fotos, né? E aí a gente salva lá as fotos relacionadas aí a essa API. Então, por exemplo, a gente salvou aqui, a gente fez um insert, né, nessa tabela através dessa abinha SQL aqui, ó. Eu utilizei aqui um link, o comando lá do SQL. Esse comando, basicamente, de maneira resumida, eu precisei alterar essa tabela, fotos, né? Eu adicionei esse campo data, texto e título, que não tinha, né? E aí eu fiz um insert desses valores aqui, dessa API. Então, por exemplo, o caminho onde eu salvei a foto, né? Qual artigo está relacionado? No caso, o artigo 3, né? Que é aquele artigo relacionado a fotos, a data, o texto relacionado, né? Que eu traduzi lá do Google Tradutor e o título, né? Deixa eu colocar o título aqui, vamos ver se dá para dar um enter aqui. Fica mais fácil visualizar. A galáxia, o jato e o famoso buraco negro. Fiz esse insert no banco, né? Ó. E aí, se eu voltar lá para o SQL e fizer o select aqui, eu já fiz, né? Novamente. Vou fazer esse select de novo aqui, ó. Ele mostra lá o que a gente tem no banco, né? Ó. Aqui. Então, a gente conseguiu inserir, né? Ó. No caso, essa aqui dessa galáxia aqui, né? Galáxia elíptica, não sei do que é lá. Certo? Aí a gente... O que a gente fez, né, essa semana? Essa semana a gente vai pegar, então, o título da foto, né, ó, buscar essas informações do banco, né, o título, nesse caso dessa foto, desse foguete aqui, ó, eu peguei da semana passada, eu acabei esquecendo de pegar o título dela, a data e o texto, né, ó. E aí ficou em branco mesmo, depois a gente vê como é que faz para arrumar essa parte. Mas essa aqui das galáxias, pelo menos tem o título aqui em cima, ó, a galáxia, o jato e um famoso buraco negro. E aí tem a data da foto, né? Foi tirada aí dia 4 de maio. E o texto do artigo, né? A brilhante galáxia elíptica Messier 87, tal. Tem todo esse conteúdo relacionado à foto, né? E a ideia é a gente adicionar mais fotos relacionadas aí à tecnologia e tal, né? E como que a gente fez isso, né? Não é tão simples, né? Vamos dizer assim. Parece fácil, mas tem uma lógica aí por trás. Então a gente trabalha em cima desse arquivo chamado blog-artigo. E aí no blog-artigo, a gente tem aqui uma seção, antes do formulário, na verdade, né? A gente tem aquele formulário de cadastro e tal, na verdade, de comentários, né? A gente tem aqui essa parte relacionada ao conteúdo daquela seção de fotos, né? Então, se o artigo, categoria, for igual a fotos, né? Ou seja, se o artigo tiver essa categoria fotos, ele vai fazer o quê? Então, ele vai buscar aqui no banco de dados, ele vai ter que fazer essa query aqui, ó, esse select, né, no banco de dados, através do ID que eu estou passando pela URL. E aí eu criei aqui, no caso, dentro da classe artigo,
esse método aqui, ó, encontrar caminho da foto pelo ID. Como que acontece isso aqui? Não, ele faz esse select nessa tabela, duas tabelas, né? A tabela artigo e a tabela fotos, né? Então ele junta essas duas tabelas e busca essas informações, o caminho da foto, a data, o texto e o título, né? Para disponibilizar lá naquela página. E aí, ó, tem esses comandos aqui para fazer essa consulta, né? E aí o interessante é o que? Ele vai retornar aqui dois valores, né? Duas linhas de consultas. E como que a gente faz para armazenar e mostrar essas duas linhas da tabela, né? Ó, são essas duas linhas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui essas duas linhas. São essas duas linhas, né? A primeira imagem, que é a imagem do foguete, só que não tem informações de data, texto e título, né? E essa outra, que é da galáxia lá, que tem a data de hoje. Texto e título, né? Então são duas linhas que retornam. Então a gente precisa armazenar essas duas linhas em um array. A gente então armazena essas duas linhas em um array. O que é um array, né? Um array é uma coleção que a gente consegue armazenar informações, né? Deixa eu voltar lá. E aí a gente armazena isso aqui, ó, dentro dessa variável que a gente definiu aqui, photos array, né? Só que para armazenar isso, a gente primeiro declara essa variável, né, do tipo array. E aí a gente faz um loop aqui no caso, né, ó, que é como se fosse percorrer, né, os itens lá desse select, desse resultado aqui, que são dois itens, né? A gente percorre e atribui esse valor aqui para essa row aqui, linha, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar isso dentro desse array que a gente criou aqui atrás. Através dessa forma aqui, ó, new photo. Então eu crio aqui uma classe chamada foto. Eu criei essa classe chamada foto que vai armazenar o quê? Ela tem alguns atributos. Então ela tem o caminho da foto, a data, o título e o texto, né? São esses os atributos da foto. Método construtor, os métodos get e set, que faz o que basicamente, não? Esses gets aqui eu consigo pegar o valor, por exemplo, do caminho, setar, né, atribuir um valor para o caminho, pegar a data, setar a data e por aí vai, certo? Tem esses métodos aqui que faz, eu pego esses atributos, né, da classe. E aí, então eu instancio, né? Então eu crio um objeto com esses valores, né? Então com o caminho, com a data, o título e o texto. Eu armazenei nesse array e aí eu vou retornar esse array para a classe, para a página que chamou esse método aqui, ó, encontrar caminho por ID. Qual é a página que chamou isso? Foi o blog-artigo aqui, não. Então, se a categoria for igual a fotos, eu vou chamar se encontrar caminho por ID, certo? E ele vai fazer aqui, ó, um for each, né? Ó. Então, para cada objeto lá que ele retornou do banco de dados, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir na tela o título da foto, né? Através dessa forma aqui, ó, foto, e aí ele pega essa informação através desse método, get título. Foto, get caminho, ou seja, ele pega o caminho da foto, né? E aqui a data e também o texto, né, ó, relacionado à foto. E aí eu termino aqui esse for each, esse loop, né, ó. E aí ele sai desse if aqui, ó, certo? Dessa categoria aqui. Então ele faz o que? Ele imprime aqui, ó, nessa seção aqui. Cadê? Deixa eu tirar aqui. Nessa seção aqui, ó. Nessa seção aqui, ó. Dessa forma, certo? E aí a gente pode colocar mais fotos aqui, né? Não só uma e depois cadastrar alguns comentários também para ver se vai funcionar essa parte de comentários aqui das fotos, tá? Então, essa semana foi a implementação desse trecho, né? Aparentemente é simples, né? Essa funcionalidade aqui. Eu quero mostrar algumas informações e a foto históricas e tal, mas a gente teve que dar uma certa volta. E eu fui perguntando lá para o chat GPT para ele ir me auxiliando, né? Então eu gravei esse vídeo basicamente dessa funcionalidade desse blog, dessa seção do blog de categorias, né? De fotos históricas, não. Fotos, não. Categoria fotos aqui, não tem nenhum comentário. Então, e a gente pode depois
ir acrescentando informações relacionadas e atualizando, né, o conteúdo do nosso blog, né? Então, esse foi o conteúdo aí dessa semana das fotos históricas. Aí vou ver se na próxima semana dá para a gente já entrar na parte de gastronomia no blog, né? Dessa seção de gastronomia aqui, né? Ó. E aí a gente vai ter que provavelmente colocar um if aqui, ó, na categoria, em vez de ser fotos, if categoria igual a fotos, a gente fazer isso aqui. A gente fazer if categoria igual a gastronomia, a gente vai ter que fazer montar uma lógica parecida com essa aqui, certo? Mas aí a gente faz alguma coisa relacionada a, sei lá, o MasterChef que está iniciando agora. Não sei se você assiste o MasterChef, não sei nem se dá tempo de assistir, tá? Não sei se tem alguma API relacionada ao MasterChef, aí a gente pega os pratos que foram elaborados lá no programa. Eu gosto muito de assistir esses programas assim de gastronomia, eu acho interessante, mas eu sei que às vezes não dá tempo, né? Eu gosto de assistir as reprises, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de MasterChef, API, deixa eu ver MasterChef. Acho que não vai ter, mas a gente pode colocar buscar algumas fotos lá do MasterChef Brasil, eu fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Agora tem um novo jurado lá, o tal do Rodrigo Oliveira, novo chefe lá. Tá, beleza. A gente vai ver depois algumas receitas lá do programa e a gente vê se dá para colocar lá no nosso blog, né? Certo? Então esse é o conteúdo aí da semana, seria interessante vocês darem uma olhada. Eu montei algumas questões em cima desses pontos específicos, né, de criação da classe. Qual classe que a gente criou? Aí a gente criou a classe fotos, né? Foto, né? Com esses atributos aqui, né? E como que a gente faz para acessar esses atributos? A gente acessa esses atributos através dos métodos get aqui, né? Ó, dessa forma aqui, get, tal, né? For each também, ó, a gente faz esse for each aqui porque tem mais de um retorno aqui dessa consulta, mais uma questão lá no questionário da semana, né? Para ter presença aí, tá? E basicamente essa ideia, tá? Não sei se eu fui muito rápido, se eu preciso ir mais devagar, ou não sei se tá muito fácil. E aí depois vocês vão me comentando aí a respeito do que vocês estão achando e tal. Tá dando para implementar, tá dando para entender, eu posso tentar... Tá tranquilo, professor. Eu não cheguei nessa parte ainda, não. Tá. Mas, para mim, eu achei que estava tranquilo. Tá. Uma pergunta, o aplicativo aqui, o Champ, ele integra tudo, né? Já tanto o Code... Visual Studio Code? O Visual Studio Code é a IDE que você vai utilizar para colocar o seu projeto, né? No caso, o DevFolio aqui, ó. Mas ele vai integrar, por exemplo, o banco de dados com o Visual Code. Ele permite você editar código, mas o que vai integrar, você mexer lá no banco, não sei se você já criou, deixa eu fechar essa janela aqui, que está me atrapalhando. Pronto. O que vai permitir é esse localhost phpMyAdmin. Então, se você já instalou o Champ, você tem que startar esse Apache aqui, ó, tá vendo? Dentro desse painel de controle, esse Apache, você vai iniciar o Apache, vai iniciar o MySQL, né? E aí você vai digitar aqui, ó, localhost /phpMyAdmin. Normalmente, ele já entra aqui e já entra no... Não sei se você conseguiu já criar o banco de dados, só criar esse banco de dados chamado DevFolio. E dentro desse banco de dados a gente vai ter as tabelas, né, que a gente vai armazenar o conteúdo lá do nosso blog, né? Mas, por exemplo, assim, a minha dúvida é essa. Isso aí eu tô no meu computador. Não está online ainda. Não, quando eu for jogar para um servidor online, quando eu for jogar para um servidor online, qual que é o aplicativo que vai gerenciar o banco de dados e o PHP? Normalmente, você vai ter que precisar de um provedor de serviços, né? Para fazer essa administração aí do seu
do seu site, mas essa parte ela é um pouco mais complexa porque envolve assinatura de provedor de serviço e essa parte eu não vou Sim, entrar muito, né? Mas tá. o que você vai precisar para disponibilizar o seu site, por exemplo, é o caminho lá do seu projeto, que é esse caminho aqui, né? Está dentro do C2 pontos, htdocs, DevFolio. É só você subir, é como se você fizesse o upload lá para o provedor, e o provedor a gente consegue de alguma forma disponibilizar esse conteúdo na internet. Eu não sei se eu Sim. posso até tentar verificar se tem como utilizar um provedor gratuito ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou ver se eu consigo dar É, uma eu acho que pesquisada. tem muito pouco provedor gratuito agora, né? Mas Então, assim, é eu isso. já subi site, já fiz site, já subi site para provedores, né, para Ah, servidores legal, online. Mas legal. minha dúvida é essa. Eu nunca integrei banco de dados junto com o site, entendeu? Ah, Então, tá, minha dúvida é, será que como é que eu faço para jogar o banco de dados junto com os arquivos do site no provedor e ele vai buscar esse banco de dados lá dentro do site? Provavelmente você vai ter que configurar uma máquina virtual lá. E dentro dessa máquina virtual, provavelmente você vai ter um banco de dados lá rodando que vai permitir o seu site se conectar a esse banco lá. Então, no seu provedor, você precisa verificar se tem lá um banco de dados para você trabalhar em cima, né, ou integrar o seu site com o banco de dados, né, que no caso é o MySQL Sim. que a gente está utilizando. Normalmente os Por provedores exemplo, eles assim, disponibilizam. eu crio uma página dentro do Mercado Livre, por exemplo. Uma página de vendas dentro do Mercado Livre. Com várias fotos, várias. Eu sei que o Mercado Livre ele gerencia as fotos lá quando você faz um anúncio. Mas, por exemplo, ele dá a opção também de você criar uma página dentro do Mercado Livre, o Mercado Pago, tudo aquilo certinho, né? Eu não E eu fazendo um banco de dados de foto dentro do Mercado Livre, como é que vai gerenciar isso aí? Essa é uma eu não dúvida sei se o minha. Mercado Livre disponibiliza esse tipo de. Eu não sei, eu não conheço, na verdade. Se o Mercado Livre disponibiliza esse tipo de configuração, né, de criação de tabelas e tal. Precisaria ser um provedor que permita você criar o seu site da forma que você quiser, né? Que é o que a gente está fazendo. E aí você vai precisar configurar esse banco de dados que esse provedor disponibiliza. Mas no Mercado Livre eu não sei na verdade eu não sei se dá para fazer isso pelo Mercado Livre, porque o Mercado Livre é uma página já meio que pronta, né? Não, E aí mas eles você permitem, parece que fazer uma página dele integrada a eles, né? Uma página do seu e-commerce integrado ao Mercado Livre. Pelo ah, que eu lembro, assim, mais ou menos, né? mas de alguma forma eles armazenam esse conteúdo em algumas tabelas lá, mas eu não sei se eles dão acesso igual a gente está fazendo aqui para Uhum. excluir, para deletar, entendeu? Eu não sei se eles dão esse tipo de permissão a nível de desenvolvimento, assim, sabe? Eu acho que talvez seja uma coisa mais simples, eu não sei. Pelo menos a impressão que eu tenho. Entendi. Eu não tenho esse conhecimento, assim, do Mercado Livre em si, né? Mas os provedores mais interessantes, assim, eles permitem a gente ter acesso, por exemplo, ao PHP-MyAdmin, assim, né? A gente vai, cria as nossas tabelas, né? Cria os atributos, aqui os campos, né? Sim. Relaciona as tabelas, né? Não sei se no Mercado Livre dá essa possibilidade, né? Para fazer Tá. isso. Acho que não, Aí, né? por exemplo, eu criando esse banco de dados dentro do PHP-MyAdmin, como é que eu faço para pegar esse banco de dados e jogar online lá pro servidor? Ah, tá. Você vai pegar o script, né? Provavelmente você vai pegar Pega um esse script e script. joga para lá. É isso? Tem um script pronto aqui, ó. Normalmente a gente consegue fazer. Acho que por aqui também dá, ó. A gente clica aqui esse aqui, ó. Tem essa opção aqui, ó, exportar, tá vendo? E a gente exporta no nosso banco, ó, por exemplo, exportar aqui, ó. Ele gera esse script aqui, ó, DevFolio, tá vendo? E dentro Entendi. desse script aqui, ó, tem tudo as informações relacionadas às tabelas do nosso banco de dados, ó, quer ver?
Vou abrir esse arquivo aqui, só para a gente visualizar. Vou abrir aqui. Então ele cria aqui os scripts, ó, tá vendo? Criação de tabela, ó, tá vendo? Os inserts aqui, ó, na tabela artigos. Criação da tabela comentários, inserts na tabela comentário. Tabela fotos, ó. Então é todos os comandos que fazem os caminhos aqui, não. Só que os caminhos aqui precisa alterar, porque provavelmente no servidor deve ser outro caminho aqui, não. Não vai conseguir encontrar e precisa fazer alterações. Mas isso aí é só alterar caminho, né? Precisa ver como que sei lá, na AWS você salva isso num bucket lá, num espaço de armazenamento lá, né? Aí você tem que apontar para esse espaço lá e tal. Eu posso dar uma verificada se tem alguma coisa relacionada a provedor gratuito. O que acontece é que eu tive um certo problema com o Google. A gente vai clicando lá naquelas opções, vou utilizar esse serviço, esse outro, aí começou a vir na minha conta, que a gente tem que colocar lá o cartão de crédito, né? E é complicado porque eles começam a descontar nosso cartão lá, à medida que a gente vai utilizando lá, a gente nem sabe o que eles estão descontando. Aí eu tive problemas aí relacionados a esse negócio de deixar isso já aconteceu comigo também. Por isso que eu só uso agora cartão virtual, que só uso uma vez e... Entendeu? Ponho lá o número tudo, mas ele só vai poder fazer aquele débito naquele horário lá, naquele dia. Porque é um cartão virtual, né? Então você gera vários e vai usando assim. Então... Mas tem que tomar cuidado com esses provedores de serviço aí, meu. Você vai clicando, vou usar esse aqui, essa API e tal, aí você vai ver no final do mês lá, um monte de desconto lá no cartão. Nossa, eu tive um problema assim, começou a vir uma conta alta, assim. Falei, nossa, o que tá acontecendo, né? Não tá sobrando dinheiro aqui pra mim. Aí eu fui ver, era o Google Cloud, né? Falei, nossa, gente, nunca mais... Aí eu peguei um pouco de trauma, assim, falar, esses sites que a gente tem que colocar cartão, nem uso mais. Não, né? Se é gratuito, é gratuito, né? Não tem de... Mas tem que ficar esperto, viu? Tem que ficar olhando lá, porque... Não, eu já tive problema assim também. Então, eu vou ver se eu consigo achar um provedor gratuito, aí a gente vê como é que... seria interessante ter esse feedback, essa noção de como fazer, né, essa integração online para você criar o site, banco de dados, tudo. Legal. Acho que é uma boa ideia, sim. Vou dar uma verificada. E aí eu ver se dá para incluir como conteúdo. Não sei se mais alguém entrou. Deixa eu parar a apresentação. Bom, que eu tinha para falar isso. Se tiver mais alguma outra... Não, professor, a minha dúvida é mais essa, né? Aqui já tinha um tempinho que eu não entrar, por isso que eu... Tá. Mas é sempre bom entrar. Tirar essa dúvida aí. Pessoal que estiver assistindo aí a videoaula depois, se tiver alguma dúvida, vem aí assistir de quinta-feira, que eu costumo fazer um resumo aí, um breve resumo da aula, do que a gente vai ver durante a semana, né? É importante. De vez em quando aí tirar algumas dúvidas, saber o que está acontecendo e tal. Eu posso até direcionar aí o que vocês gostariam de ver, né? Igual o Paulo fez agora. Tentar fazer uma implementação aí algum provedor e ver como é que funciona essa parte de configuração de banco e tal. Eu vou dar uma pesquisada. Beleza?